No coração dos Estados Unidos, existe uma maravilha natural perfeita visitada por milhões de turistas todos os anos. O Parque Nacional de Yellowstone. As pessoas vêm aqui para ver os pinheiros imensos, as fontes termais e aqueles famosos geysers que jorram em direção ao céu. As câmeras sorriem, as crianças correm. Tudo é tão pacífico que ninguém percebe que, apenas alguns quilômetros abaixo de seus pés, uma das armas mais letais do planeta Terra está dormindo. Yellowstone não é um vulcão comum. É um mar de magma do tamanho de um continente à espreita sob a crosta do planeta. É um supervulcão. Ao longo da história da humanidade, construímos civilizações, edificamos cidades, travamos guerras e fomos ao espaço. Todas essas nossas conquistas são fruto de uma breve e silenciosa pausa geológica que o planeta nos permitiu. Mas o mundo nem sempre permanece tão silencioso. Hoje, vamos ao dia em que esse silêncio é quebrado. Aquele dia terrível em que Yellowstone acorda de seu sono, o céu escurece, bilhões de pessoas enfrentam a murcha da morte e a civilização fica sob as cinzas. Este não é apenas um cenário de desastre de Hollywood. Esta é uma realidade científica inevitável que já aconteceu várias vezes no passado e que certamente acontecerá novamente no futuro. Meses antes da explosão, a natureza começa a sussurrar seus primeiros avisos. Mas esses sussurros vêm de tão fundo que o ouvido humano não consegue escutar. Primeiro, forma-se um inchaço imenso no solo de Yellowstone. A terra se eleva metros para cima sob o efeito da pressão que ferve abaixo dela. Depois, começam os terremotos. Os tremores, que eram apenas alguns por dia, transformam-se em semanas em milhares de tempestades sísmicas pequenas e constantes. Os cientistas olham impotentes para as telas diante dos sismógrafos. Aquelas linhas vermelhas nas telas gritam que a morte está se aproximando. A câmara de magma está subindo rapidamente. Os animais, os verdadeiros donos da natureza, sentem essas vibrações letais muito antes de nós. Manadas imensas de bisões, lobos e ursos começam a fugir do parque em pânico, abandonando rotas de migração seculares. Os pássaros se afastam da região, cobrindo o céu como uma nuvem negra. A floresta subitamente mergulha em um silêncio assustador. As águas subterrâneas atingem o ponto de ebulição e gases sulfurosos tóxicos sobem dos rios. Os governos tentam evacuar a região urgentemente, mas não sabem para onde enviar milhões de pessoas. Porque o que está prestes a explodir não tem uma área de efeito limitada. Sua área de efeito é o mundo inteiro. E o momento zero, a pressão ultrapassa aquele último limite que a crosta terrestre pode suportar. A explosão não ocorre a partir do topo de uma única montanha, como em um vulcão tradicional. Em Yellowstone, o solo colapsa completamente para dentro, criando uma cratera imensa de quilômetros de largura. E então, os portões do inferno se abrem. Milhares de quilômetros cúbicos de rocha derretida, gás tóxico e cinzas são lançados ao céu com uma força que supera a velocidade do som. O som terrível produzido pela explosão é forte o suficiente para romper os tímpanos de pessoas a milhares de quilômetros de distância. O primeiro impacto é o que os cientistas mais temem, o fluxo piroclástico. Esta onda letal de gás e rocha a milhares de graus de temperatura se espalha em todas as direções a centenas de quilômetros por hora. Ela literalmente vaporiza as florestas, lagos, cidades e estradas ao redor em segundos. Naquele momento, não há nenhum ser vivo que consiga sobreviver em um raio de 100 km ao redor de Yellowstone. Em apenas segundos, tudo, mas tudo mesmo, sofre uma destruição absoluta. No entanto, a verdadeira catástrofe global começa não com a lava no solo, mas com aquela nuvem tóxica imensa lançada ao céu. Centenas de milhares de toneladas de cinzas e dióxido de enxofre atingem a estratosfera, a camada mais alta da atmosfera. O Sol desaparece. A nuvem de cinzas cobre todo o continente norte-americano em apenas alguns dias, como um cobertor imenso e escuro. A luz do dia se transforma em escuridão total. Isso que cai do céu não é neve macia. A cinza vulcânica consiste em vidro e rocha estilhaçados em dimensões microscópicas. No momento em que você a respira, ela se combina com a água em seus pulmões e se transforma instantaneamente em concreto líquido. Milhões de pessoas ficam sem conseguir respirar. As pessoas se trancam em suas casas, vedam as janelas. No entanto, o peso desse pó de vidro que desce do céu é inacreditável. Os telhados dos estádios imensos, casas e fábricas nas cidades desabam um por um, incapazes de suportar esse peso.
O tráfego aéreo para completamente em todo o mundo, porque no momento em que a cinza entra nos motores dos aviões, ela os derrete e petrifica, travando os motores no ar. As linhas de energia entram em curto-circuito por causa da cinza e a comunicação intercontinental colapsa totalmente. Nas ruas das cidades, há uma morte cinzenta acumulada até os joelhos. A infraestrutura moderna, internet, bombas de água e usinas de energia tornam-se completamente ineficazes em apenas alguns dias. Grande parte da América se transforma em um cemitério imenso e cinzento. No entanto, esta catástrofe não é apenas um problema da América, mas de toda a humanidade. Semanas após a explosão, os gases vulcânicos cercam o mundo inteiro através dos ventos globais. O gás sulfuroso injetado na atmosfera começa a agir como um espelho imenso que reflete o Sol. Os raios solares não conseguem mais atingir a Terra. E começa o inverno vulcânico, o cenário que o mundo científico mais teme. As temperaturas globais caem de 10 a 15 graus em semanas. A estação do verão é completamente cancelada. Na Ásia, na Europa, na África, as plantações morrem congeladas nos campos. A cadeia global de suprimentos de alimentos colapsa instantaneamente. Os alimentos nos supermercados esgotam-se completamente em apenas alguns dias. A humanidade enfrenta a maior crise de fome de sua história moderna. Os governos perdem o controle. Os milhões de dólares nas contas bancárias, os valores na bolsa ou o ouro não têm mais nenhum significado. Um pedaço de pão ou uma garrafa de água limpa torna-se a moeda mais valiosa do mundo. Os países fecham suas fronteiras, começa uma luta implacável pela sobrevivência. Uma morte congelante trazida não pelo fogo e lava, mas pelo frio e pela fome, bate à porta de bilhões de pessoas. Anos se passam. A Terra já não é aquele planeta azul e verde que vemos quando olhamos do espaço. Ela se transformou em uma bola de gelo pálida, cinzenta e congelante. Não apenas os seres humanos, mas os animais e ecossistemas também pagam o preço mais alto por este inverno escuro. Como não há luz solar, os plânctons microscópicos nos oceanos morrem. Isso colapsa toda a cadeia alimentar no mar em um único golpe. Em terra, os herbívoros perecem em massa por não encontrarem comida. Os carnívoros que os caçam inevitavelmente compartilham o mesmo destino. Grande parte da biodiversidade biológica do mundo é apagada para sempre. A população humana caiu de bilhões para apenas alguns milhões. Aqueles pequenos grupos de humanos que sobreviveram transformam-se em tribos selvagens que vagam entre as ruínas da civilização. Antigos arranha-céus imensos são usados como abrigos. Não há energia, não há internet, não há remédios. Existe apenas o instinto de sobrevivência. A humanidade retorna a uma vida sombria semelhante à Era das Cavernas, centenas de anos atrás. Cada fogo que se apaga significa o fim de uma família. O mundo, dominado pelo silêncio e por um inverno eterno, transformou-se literalmente em um cemitério cósmico. Parece o fim de tudo. O planeta parece morto, mas a natureza nunca, jamais desiste completamente. Após décadas de escuridão, aquela imensa cortina de enxofre no céu começa a se dissipar lentamente. Os ventos globais e as chuvas intensas gradualmente trazem aquelas cinzas letais na atmosfera para os oceanos e para o solo. Uma manhã, pela primeira vez após anos de espera, um feixe de luz tênue atinge a Terra através das nuvens cinzentas. O Sol, como uma velha lenda esquecida, ele começa a aquecer a Terra novamente. À medida que a neve e o gelo derretem, uma verdade química milagrosa emerge. Aquela cinza vulcânica letal que matou bilhões de seres vivos é, na verdade, o depósito mineral mais rico do mundo. As sementes que dormiram na escuridão e no frio por anos acordam rapidamente quando sentem o sol e este solo incrivelmente fértil. Brotos verdes brilhantes perfuram a paisagem preta e cinzenta. As florestas começam a crescer novamente muito mais exuberantes, muito mais selvagens e poderosas do que antes. Aquelas poucas espécies animais que sobreviveram multiplicam-se e espalham-se rapidamente neste novo mundo esvaziado. Os oceanos respiram novamente. A natureza retoma o mundo de novo, sozinha, curando toda a destruição deixada pela humanidade e todas as feridas abertas pelo supervulcão. E nós, aqueles últimos humanos que sobreviveram, eles saem dos velhos montes de concreto e entram neste novo mundo que volta a florescer. Eles aprenderam, pagando o preço mais alto, que já não são os mestres da natureza, que não podem governar o planeta como desejam e que são apenas uma parte muito pequena e impotente deste grande ciclo.
A civilização será construída novamente um dia. Talvez novas cidades sejam estabelecidas, tecnologias perdidas sejam redescobertas. No entanto, aquela grande lição gravada na memória genética da humanidade nunca será esquecida. Nós não somos os donos deste planeta. Somos apenas hóspedes temporários autorizados a ficar aqui até o próximo fôlego do planeta Terra. Enquanto não respeitarmos as regras da natureza, aquele grande silêncio sob nossos pés pode ser o prenúncio de um novo despertar a qualquer momento. E você, o que pensa sobre esses avisos silenciosos da natureza? Você acha que a humanidade está pronta para uma catástrofe global como esta, ou estamos apenas esperando nosso tempo acabar? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando os mistérios do universo.